Jair Bolsonaro e Michele comparecem à Polícia Federal, mas ficam em silêncio no depoimento sobre as joias. Emprego e consumo podem amenizar desaceleração do PIB. E você vai ver também. Levantamento aponta que Brasil perde 40 bilhões de reais por ano em paraísos fiscais e offshores. Tribunal de Justiça do Amazonas autoriza o bloqueio de até 10 milhões de reais da 123 milhas. Incêndios florestais na Grécia destroem mais de 150 mil hectares. E ainda, áreas de patrimônio mundial da Unesco são última proteção para espécies em perigo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani. Boa tarde para você também, Kleber. E é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, um estudo apontou que o Brasil deixa de arrecadar cerca de 40 bilhões de reais por ano com paraísos fiscais e offshores. Esse montante afeta a economia do país e prejudica a vida do cidadão brasileiro. Pela primeira vez, os pesquisadores conseguiram fazer uma estimativa da evasão global de divisas. De acordo com um relatório da Tax Justice Network, ou Rede de Justiça Fiscal de Londres, os paraísos fiscais e as offshores são responsáveis por uma perda de arrecadação mundial de, no mínimo, 2 trilhões e 340 milhões de reais. Paraíso fiscal é o nome atribuído a países com sigilo absoluto sobre as transações financeiras e praticamente zero impostos. Já as offshores são empresas abertas fora dos países de origem dos proprietários. Só no Brasil, esses meios alternativos respondem por uma evasão de pelo menos 8 bilhões de dólares, ou quase 40 bilhões de reais por ano. Comparativamente, esse foi o orçamento do ano inteiro aprovado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Nesta semana, o presidente Lula assinou uma medida provisória para aumentar a taxação dos fundos dos super ricos brasileiros. A proposta é cobrar de 15% a 20% dos rendimentos dos chamados fundos exclusivos. Segundo o Ministério da Fazenda, são 2.500 pessoas que respondem por mais de 10% dos investimentos em fundos de todo o país. A Tax Justice Network inicialmente esperava que os esforços da reforma tributária da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, iniciados há mais de uma década, pudessem reduzir o abuso tributário global. Mas esses esforços encontraram vários obstáculos e atrasos na implementação. Agora, a Rede de Justiça Fiscal apoia propostas para transferir da OCDE para as Nações Unidas a Autoridade de Regulamentação Tributária Global. Muita gente costuma dizer que o Brasil é a terra dos impostos. Isso porque um produto vendido aqui pode ter uma taxa até 5 vezes maior do que em outros países. E com isso, o brasileiro gasta até 40% do seu salário só com o pagamento dos tributos. Isso mesmo. E além da carga ser pesada, ela ainda é desigual, como mostra esse outro levantamento, né, que a gente acabou de ver. Isso porque, enquanto os mais pobres se esforçam para cumprir a obrigação com a Receita Federal, os mais ricos mandam o dinheiro para paraísos fiscais. E todo o país acaba sendo prejudicado. Para a gente entender melhor sobre esse problema, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, a gente vai começar agora com o economista Ricardo Rodil. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Peço desculpas pelo meu visual, mas eu estou na entrada de regulamento em Cuenca, na Espanha, depois de 4 horas de dirigir um carro desde Granada. Sem problemas, Ricardo. Sem problemas. Eu me dispus a falar porque o tema é importantíssimo. Ok. Então, Ricardo, primeiro eu peço que você explique, você que inclusive está no exterior, como funciona esse esquema de paraísos fiscais e offshores. Muita gente não entende, não faz parte da realidade de muitos brasileiros. Então, eu queria que você fosse didático e explicasse para as pessoas. A questão é a seguinte,
envia esse dinheiro para fora por diversos meios, e aí que já começa o problema. E acontece que, normalmente, essas offshores são diretamente. Eu, Ricardo Rodil, residente no Brasil, tenho uma offshore na ilha de Malta. Não é assim, não. Eu tenho uma offshore na África do Sul, que, por sua vez, é dona de uma offshore nas Ilhas Canárias, que, por sua vez, é dona... Sabe? Então, fica muito difícil chegar a saber, digamos, quem é o dono final. Que me faz muito... Eu achei extremamente interessante essas estatísticas, as estimativas, mas eu acho que é muito difícil chegar a saber isso, porque é tão indireto, apesar de que Basileia 3, toda a regulamentação bancária, conheça seu cliente, conheça quem é o último da cadeia para saber quem é realmente o dono do dinheiro. A realidade não funciona bem assim. Rodil, para que o nosso telespectador tenha noção do tamanho desse rombo, desse dinheiro que é desviado, o que poderia ser feito com esse dinheiro que deixa de ser arrecadado, por exemplo? Primeiro que não temos muita noção, mas seguramente, possivelmente dobrar um orçamento de educação ou mais meio orçamento de saúde pública. São números enormes e não... Eu escuto as estatísticas, acho interessante, 4 trilhões no mundo inteiro, mas é muito difícil, porque é muito difícil saber realmente onde está realmente esse contribuinte que está, teoricamente, deixando de pagar. O que está acontecendo agora, nesse momento, com essa medida provisória, eu não sei quão efetiva. Quer dizer, quem tem um dinheiro offshore declarado, na hora que repatria os lucros, ele paga imposto de renda no Brasil. Se o lucro ficar lá fora, não paga. E como não paga lá fora também, então não paga imposto de renda em lugar nenhum. Essa medida provisória, o que tenciona fazer é o seguinte: já obteve um lucro no exterior, paga o imposto aqui, mesmo que não traga o dinheiro de volta. Okay? Mesmo que não repatrie esse lucro, mesmo que não aproveite esse lucro, mesmo estando lá fora, volta a chave. Pode ser eficiente, mas eu tenho um conceito um pouco tá certo. complicado, aí eu diria que é um pouco um caça-níqueis, tá certo. Porque a reforma tributária está fazendo um pouco de água, né? Tantas exceções, vamos chegar no quê nesse imposto de bens e serviços, de contribuição para bens e serviços? Vai chegar a taxas absolutamente fora de um padrão mundial. Né? Ricardo, pelo menos aí foi o suficiente para o nosso telespectador entender que faz muita diferença na vida dele, na vida da família dele, por exemplo, na educação. E eu agradeço pela sua participação. Nós acabamos de conversar com o Ricardo Rodil, que é economista, né, e líder do mercado financeiro do grupo Crown Macro. Muito obrigado, Ricardo, pela participação, apesar das dificuldades. Eu que agradeço, um abraço. O desemprego caiu no trimestre terminado em julho. Segundo o IBGE, o número de pessoas ocupadas voltou a crescer após 2 trimestres em queda. A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,9% entre maio e julho deste ano. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, foram divulgados pelo IBGE. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre fevereiro e abril, o período traz redução de 0,6 ponto percentual na taxa de desocupação. No mesmo trimestre de 2022, a taxa era de 9,1%. Para um trimestre encerrado em julho, essa é a menor taxa desde 2014, quando foi de 6,7%. Com os resultados deste trimestre, o número absoluto de desocupados teve baixa de 6,3% contra o trimestre anterior, chegando a 8,5 milhões de pessoas. São 573 mil pessoas a menos no contingente de desocupados, comparado também ao trimestre anterior. Em relação ao mesmo período de 2022, o recuo é de 13,8%, ou 1,360 milhão trabalhadores.
Já o total de pessoas ocupadas cresceu 1,3% contra o trimestre anterior, passando para 99 milhões e 300 mil brasileiros. Na comparação anual, houve crescimento de 0,7%, somando 669 mil pessoas ao grupo. Os empregados com carteira assinada somam 37 milhões e os informais são cerca de 39 milhões. Os trabalhadores por conta própria já passam de 25 milhões. E a gente continua falando de economia. O emprego e o consumo podem amenizar a desaceleração do PIB no segundo trimestre. O IBGE deve divulgar nesta sexta-feira o resultado da atividade econômica entre abril e junho. Depois da economia brasileira crescer 1,9% no primeiro trimestre, as projeções para o Produto Interno Bruto no segundo trimestre são mais fracas e devem confirmar uma trajetória de desaceleração que já se desenha desde meados do ano passado, conforme os juros subiam. Nos primeiros 3 meses do ano, o PIB contou com a ajuda excepcional que teve da agropecuária, impulsionada por um salto de 21,6% no setor, turbinado pela maior safra de soja da história no período. Agora, segundo os analistas, são esperadas variações entre 0% e 0,3% no PIB. Para economistas, alguns motores da economia devem continuar ajudando a amenizar um pouco as quedas. É o caso principalmente do consumo das famílias e de atividades como serviços, resguardados em parte por um mercado de trabalho que se mantém aquecido e com taxas de desempregos baixas. O IBGE divulga nesta sexta-feira o resultado oficial do PIB do segundo semestre. O Tribunal de Justiça do Amazonas autorizou o bloqueio nas contas da 123 Milhas. A empresa de viagens suspendeu as emissões de passagens e pacotes para 2023. O bloqueio no valor de 10 milhões de reais nas contas da empresa aérea 123 Milhas foi autorizado após o dia 18 de agosto, quando houve o anúncio da suspensão da linha promocional prevista para os próximos meses. A ação na Justiça do Amazonas é em resposta a um pedido do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública Estadual. Segundo o órgão, a ação foi ajuizada para assegurar o pagamento de indenizações aos clientes amazonenses que foram lesados pela conduta da agência. Em trecho da ação, a Defensoria Pública diz que a 123 Milhas frustrou a expectativa de consumidores que adquiriram pacote de viagens ou passagens aéreas, com antecedência e em preço promocional. Ainda segundo o processo, fica evidente que os clientes foram prejudicados. Segundo o Nudecom, foram registradas mais de 550 reclamações contra 123 Milhas no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON do Amazonas. Ainda segundo a Justiça, caso o valor não seja coberto, a juíza então determinou que o bloqueio ocorra nas contas bancárias dos sócios da empresa. E veja a seguir, incêndios florestais na Grécia destroem mais de 150 mil hectares. E ainda, áreas de patrimônio mundial da Unesco são última proteção para espécies em perigo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias desta quinta-feira para você. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro apresentou uma petição para não depor no caso das joias. O depoimento estava marcado para acontecer hoje. As defesas de Bolsonaro e Michele decidiram ficar em silêncio em depoimentos sobre as joias. Os advogados alegam que a Procuradoria-Geral da República não reconheceu a competência no Supremo Tribunal Federal neste caso. Os advogados questionaram o fato de o inquérito tramitar no STF e não na primeira instância da Justiça Federal. Segundo o documento, os convocados optaram por não prestar depoimento ou fornecer declarações adicionais até que estejam diante de um juiz natural competente.
Além de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, também tiveram a mesma atitude o advogado Fábio Vantergarten e o militar Marcelo Câmara. Os 4 fazem parte da lista de 8 citados no inquérito das joias, que seriam ouvidos de forma simultânea pela Polícia Federal nesta quinta-feira em Brasília e São Paulo. Os advogados se baseiam no fato de a Procuradoria-Geral da República ter defendido que o caso tramitasse na 6ª Vara Federal de Guarulhos, em São Paulo, onde havia uma apuração ligada às joias dadas pela Arábia Saudita e retidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E a Polícia Federal decidiu fazer 8 depoimentos simultâneos para apurar o caso das joias da presidência. Também foram chamados para depor o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o general Mauro Lorena Cid, o assessor Osmar Crivellati e o advogado Frederic Wassef. E nos destaques internacionais, um incêndio em um prédio residencial deixou mais de 70 mortos na África do Sul. As autoridades locais ainda não sabem onde as chamas começaram. Serviços de emergência da cidade sul-africana informaram que outras 52 pessoas ficaram feridas, algumas delas depois de inalar uma quantidade grande de fumaça. Pelo menos 7 crianças estão entre os mortos e a vítima mais jovem tinha menos de 2 anos. Algumas vítimas ficaram irreconhecíveis devido às queimaduras, no que pode ser um dos incêndios com mais mortes no mundo nos últimos anos. As causas da tragédia, que começou durante a noite, ainda não foram determinadas e os trabalhos de busca romperam amanhã. O prédio afetado pelas chamas fica em uma área abandonada do que já foi o distrito comercial da capital econômica da África do Sul e servia como residência informal. A ocupação ilegal de prédios abandonados é comum no centro de Joanesburgo, onde muitos imóveis são controlados por grupos criminosos que cobram aluguel dos ocupantes. Em junho, um incêndio destruiu um edifício em Joanesburgo e matou 2 meninos de menos de 10 anos que ficaram presos em um apartamento. E o primeiro-ministro grego afirmou que a destruição causada pelos incêndios florestais chegou a mais de 150 mil hectares. Ele culpou as condições extremas da crise climática pela tragédia. Os incêndios do verão no hemisfério norte, na Grécia, queimaram uma superfície de pelo menos 150 mil hectares, uma estimativa que inclui um grande foco no norte, que arde há quase 2 semanas. Criticado por partidos da oposição de esquerda, o primeiro-ministro conservador Kyriakos Mitsotakis voltou a culpar pela catástrofe as condições extremas da crise climática e a longa onda de calor que afetou o país em julho. O dano às nossas florestas é significativo. Em uma primeira estimativa, vai superar 150 mil hectares de floresta queimada. Vou explicar adiante como calculamos essas áreas queimadas, porque isso tem uma importância própria. O mais grave foi na floresta de Dádia, em Évros, que foi caracterizado como o maior incêndio florestal da Europa. As chamas no Parque Nacional de Dádia causaram a morte de 20 pessoas, a maioria imigrantes. De acordo com o Observatório Europeu Copérnicos, mais de 81 mil hectares do parque foram destruídos até o momento. O furacão Idália, que agora alcança a Geórgia, provocou inundações na Flórida e deixou quase 300 mil casas sem energia. 2 mortes foram registradas. Após ser rebaixado para a categoria de tempestade, o Idália ameaça o estado da Geórgia com chuvas torrenciais e inundações nas áreas costeiras. Moradores já enfrentam cortes de energia elétrica. Na Flórida, o furacão provocou pelo menos 2 mortes. 2 homens morreram em acidentes quando conduziam seus veículos, provocados por ventos de mais de 200 km por hora. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, os ventos chegaram até 215 km por hora. Em alguns pontos do litoral, as águas subiram até 5 metros. A expectativa é que a partir de hoje, quinta-feira, a situação melhore na Geórgia e na Carolina do Sul. Dados oficiais do governo chinês publicados nesta quinta-feira mostram que a atividade industrial no país registrou queda em agosto pelo 5º mês consecutivo. Este é o 5º mês que a contração ocorre, mas agora os indicativos superam levemente as expectativas dos analistas. O índice de gestores de compras industriais, o indicador-chave da atividade industrial, ficou em 49,7 em agosto, abaixo da marca de 50 pontos que separa a expansão da contração.
De acordo com especialistas, os resultados da pesquisa demonstram que a demanda insuficiente do mercado persiste como um grande problema enfrentado atualmente pelas empresas. O dado é o indicador mais recente que aponta a desaceleração da recuperação pós-Covid da China devido à queda da demanda externa e do consumo interno. Diante da pressão para adotar pacotes de estímulo que ajudem a economia, as autoridades prometeram medidas para vários setores, em particular o imobiliário, mas sem revelar detalhes dos planos, o que desanima os investidores. Muitas espécies que estão ameaçadas de extinção no mundo vivem, ou melhor, sobrevivem nas áreas de proteção da Unesco. Os locais são chamados de Patrimônio Mundial. E nesta quinta-feira, a ONU fez um apelo para que os países deem mais atenção e tomem todos os cuidados necessários com esses locais. Afinal, eles representam a última esperança para a conservação da biodiversidade na Terra. Vamos conferir, Dani? Vamos. Os 1.157 sítios naturais e culturais inscritos no Patrimônio Mundial da Unesco representam menos de 1% da superfície terrestre. Mesmo assim, estes locais detêm mais de 20% das espécies mapeadas no mundo. É o que afirma um estudo da Unesco sob o título Patrimônio Mundial, uma contribuição única para a conservação da biodiversidade. A partir daí, a agência da ONU faz um apelo de proteção a estes locais aos 195 países signatários. Para as Nações Unidas, as áreas inscritas na lista de Patrimônio Mundial constituem a última proteção das espécies ameaçadas no mundo. A ONU dá como exemplo os últimos pandas ou rinocerontes na natureza, duas espécies que estão em sítios de Patrimônio Mundial. O estudo da Unesco afirma que 1.157 sítios abrigam mais de 75 mil espécies de plantas e mais de 30 mil espécies de mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios. Estes locais protegem mais de 20 mil espécies ameaçadas no mundo. O problema é que o estado de preservação de 1/3 dos sítios naturais está ameaçado pela mudança climática, o que significa que é urgente realizar ações de adaptação e prevenção. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais! Até mais!